Você está pronto para sintonizar o além? O conteúdo deste podcast pode ser sensível para algumas pessoas e causar gatilhos emocionais. Ajeite seus fones de ouvido e se prepare para sintonizar o sobrenatural. Eu conheço cada palmo desse chão. Lá vai o lobo da estrada. Sintonize o além com a Rádio Sobrenatural. Produtos Insider são antiodor com ação antibacteriana, de rápida absorção e evaporação do suor, regulando a temperatura corporal, funcional e atemporal e versátil, que traz praticidade e conforto para o dia a dia, porque é ideal para todo tipo de ocasião, feita com fibras que se adaptam ao seu corpo, acompanha seus movimentos e não esquenta. Não precisa ser passada, porque desamassa no corpo e não desbota com o tempo. Linha completa masculina e feminina. Link e cupom de desconto aqui na descrição deste episódio. Produtos Insider. Vamos, gente, levantar da cama. Vamos, turma, mexer o corpo. Vamos trabalhar. Olha a hora. Acerte o seu relógio, ouvinte. O gostoso Café Seleto informa em São Paulo, 5h36. A minha dor. Sozinho e sem abrigo, levo comigo a cruz pesada do amor. Mas alegria, gente, no programa José Beto e na Rádio Record. Mais um sucesso pra vocês. Agora canta um Tonico e Tinoco. Eu já sou caminhoneiro há 34, já está indo para 35 anos de idade, e minha grande paixão é o caminhão, é estrada, é conta-causa, mas eu tenho uma outra paixão também, eu gosto muito desde pequeno, eu gosto de rádio. Eu inclusive tenho coleção de rádio antigos, tenho rádios raros, e sempre quando tem um rádiozinho para comprar, daqueles antigo, eu gosto sempre de estar aumentando a minha coleção. E participo de grupo de WhatsApp de colecionadores de rádio, e sempre tem um lá, vendendo um rádio, outros querendo comprar, e assim a gente vai seguindo, aumentando, uma hora comprando, outra hora vendendo um rádio, e é muito gostoso. Essa paixão que eu tenho por esse aparelho, eu herdei da minha mãe, que também gostava bastante. E nesse grupo do WhatsApp tem lá grandes amigos lá, que a gente sempre se conversa sobre isso. Uma certa ocasião me apareceu lá no grupo uma pessoa vendendo um rádio antigo. Um rádio até que eu já tinha um parecido, mas eu tinha me desfeito, me arrependi, e como apareceu esse para comprar, eu corri para comprar, aqui mesmo na minha cidade. E chegando lá, a gente conversando e batendo papo, e esse rapaz me falou, olha, eu tenho 2 rádios desse, esse eu vou vender, mas ele é muito bom, ele é muito bom. E a gente começou a conversar sobre ondas de rádio, sobre programas antigos, né, que tinha bastante, a gente gosta muito, eu inclusive tenho um programa de rádio nesse estilo, tipo rádio AM de antigamente, eu gosto muito. Eu aprendi a gostar de rádio desde muito novo, com a minha mãe. E conversando com esse amigo, eu contando para ele do podcast, das histórias das estradas, e ele se interessou bastante, que ele até então não conhecia. Eu contando para ele do nosso podcast, que eu conto geralmente causos de assustador da estrada, causos misteriosos, esses que os caminhoneiros sempre contaram e que eu sempre ouvi pelas estradas. E ele contou para mim e falou, olha, eu já passei por um momento difícil também, mas você sabe que eu nunca contei para ninguém. Eu vou contar para você porque eu sei que você vai ouvir e você já está acostumado, então você talvez até me ajude a entender o que aconteceu. Aí, como eu gosto muito de ouvir história, ele começou a contar que, numa ocasião, numa cidade distante, lá no estado de Minas Gerais, uma tia da esposa dele faleceu. Aí, coisa de tempos atrás. E como eles não puderam ir no velório, e ele tinha pego férias da empresa, ele até ia viajar para uma praia, resolveu viajar lá para o interior de Minas Gerais, para fazer a visita para a família e para, como se diz, né, tirar o peso da consciência de não poder ter ido no velório da tia Durvalina, que era a tia da esposa dele, familiares deles ali, né?
E dentre esses familiares lá, tios, tias, né, primos, e então já com um certo tempo que a tia deles tinha morrido, e quando eles chegaram lá de férias, e viu lá aquela casona vazia, morava num sítio, né, a tia Durvalina morava num sítio, a casa toda fechada, aquela tristeza, e as primas lá falando, a gente tá lá fechado, mas é tão triste de ver aquela casa sem a mãe lá, uma das primas dele contando. E a gente desfez um pouco dos móveis, né? A gente deu um pouco para um pouco para outro, né? Porque não vai usar mais. Aí se lembraram que o Romualdo, esse que me contou o caos, o primo delas, gostava muito de rádio antigo. Aí uma das primas falou, olha, eu tenho aqui guardado, e a gente não vai usar, se você quiser levar, pode levar. A hora que ele viu aquele rádio, até um rádio antigo, sabe, desses que já não se fabrica mais. Muito bonito, a pilha, a energia, e ele ficou todo contente, muito obrigado. E passou lá os dias, pegou esse rádio e veio embora para casa. Uma ocasião ele tá escutando ele, numa certa hora da noite, o rádio de repente deu lá entrou uma interferência assim que ele não conseguiu entender. Até mesmo porque ele achou que poderia ser um defeito, e ele, como bom entendedor, ele arruma rádio, ele é técnico, ele estranhou, porque a onda que entrou era uma onda totalmente diferente daquela que ele estava escutando. Para quem escuta a rádio sabe que uma onda de rádio AM, ela nunca vai entrar numa rádio FM. As ondas não se misturam, uma é FM, a outra é AM, a outra é ondas curtas, cada um segue o seu ritmo ali, uma não se mistura com a outra. Porque no próprio aparelho tem lá como você selecionar. Quem conhece rádio sabe disso. Ele levou aquele susto, aquela onda de repente entrou, fez aquele barulho, um barulho esquisito. Já era beirando 6 horas da tarde. E permaneceu aquele barulho por alguns segundos, parou, começou de novo, parou. Ele olhando para ele assim, não entendendo muito, mas enfim, parou. Ele deixou passar. Quando foi num outro dia, ele resolveu abrir o aparelho. Ele resolveu abrir o aparelho para ver o que estava acontecendo, mas estava tudo perfeito, tudo em ordem. Então ele comentou, nossa, eu nunca vi um rádio fazer isso, né? Um rádio tão bom, tá tocando de repente fazer um barulho esquisito desse. E passado mais uns dias, uma ocasião, de novo às 6 horas da tarde, exatamente às 6 horas da tarde, ele escutando, quando de repente faz aquele barulho estrondoso assim, aquele barulho horrível no rádio. Aquele que ele leva até aquele susto, a esposa dele também assusta, inclusive o rádio estava em cima de um armário, esse rádio caiu no chão, se despedaçou, mas como era plástico, ele como era técnico e tal, levou aquele susto, ele pegou e consertou de novo, porque era de estima esse aparelho para a esposa dele. E passado mais um tempo, ele demorou para arrumar, ficou tudo perfeito, normal, inclusive tinha quebrado pouca coisa, mas a parte plástica mesmo. Um dia quando foi ele acostumado a colocar sempre um rádio diferente no pé da cama para escutar, dormir escutando música, ele sempre selecionava um dos rádios da coleção para escutar durante a noite, a madrugada. Ele era uma pessoa assim que contou ele para mim, eu sou tão ruim de dormir, eu durmo tão mal e eu fico escutando até altas horas da madrugada. Tem programas nas ondas curtas aí que é gostoso de ouvir, inclusive de outros países, né? Então a pessoa que tem esse costume de escutar ondas de rádio chama deixistas. Então tem o clube de deixistas no Brasil, tem grupos de WhatsApp de deixistas. São pessoas que gostam de curtir as ondas curtas do rádio e ele também gosta.
Aí ele contando pra mim que naquela noite ele colocou o rádio no pé da cama, era mais ou menos quase meia-noite que ele tá escutando aquele barulho estrondoso, aquela interferência assim que ele pula da cama, a esposa dele também pula da cama. Assustado, que eles nunca viram um barulho tão acostumado com chiado de rádio, tão acostumado com barulho, com ondas de rádio, com interferência, mas a interferência daquela lá chegou a arrepiar. Ele nunca viu. Ele puxou da tomada assim, o aparelho puxou da tomada, desligou, ficou os dois olhando assim e, sabe, ficaram assustados os dois. E aí a esposa dele perguntou, falou, Romualdo, mas que é isso? Que barulho feio, da onde veio isso daí? Ele acabou não entendendo. Ele, sabe, quando tentou explicar, mas não tinha explicação. Como eu já disse lá no começo, uma onda de rádio não mistura com uma outra nunca. E uma interferência desse tipo, feia desse jeito, é muito difícil, não acontece. E passado um tempo, ele desligou da tomada, pôs o aparelho guardado lá num canto lá, e você sabe, ele ficou até meio assim. Ficou até, eu não vou nem mexer com isso daí. Ele deu um susto, um apavoro nele assim, ele... Sabe, passado o tempo, ele largou lá, não ligou mais. Passou o tempo, passou lá meses, passou lá quase anos. E quando um dia ele tá olhando pro rádio assim, eu vou ligar de novo pra ver se ele tá bom ainda. Pôs lá na tomada, tocou o dia inteiro o programa que ele gostava, escutou as músicas que ele gostava. Quando foi no dia 6 horas da tarde, de novo aquela interferência veio que vem moendo, aquela coisa mais horrível do mundo. Puxou da tomada de novo, porque ele dava um susto nele tão grande que ele não conseguia explicar. A esposa dele falou, esse rádio deve ter algum problema, né? Assustar a gente desse jeito, que barulho horrível. E geralmente na onde eles moravam ali, já era, aí esses meses que escurece, já era noite, 6 horas já estava escuro, ele escutando por lá de fora na varanda da cozinha, que deu aquele barulho, que ele leva aquele susto, ele puxou da tomada, ele deu um tapa assim no rádio, assim, o rádio foi longe, quebrou tudo, falou, eu não vou mais ligar esse rádio não, fica me assustando toda hora. E ele tentou, depois que arrumou, mediu, pôs o voltímetro, tudo certinho, não tinha nada que explicasse aquela interferência medrosa, aquela interferência esquisita no aparelho. E ele resolveu, ele deu um tapa no rádio, o rádio quebrou de novo, ele pegou, juntou lá, pôs numa caixa e socou, guardou lá no porão. Guardou lá no porão e lá ficou, durante lá mais de ano lá o rádio. Aí quando passado um tempo, ele voltou a fazer uma nova viagem lá para a cidade, lá da tia dele que tinha falecido. Aí das primas, né, da esposa dele, pessoal ali que ele sempre teve, então de vez em quando era um lugar gostoso, quando podia ele ia para lá. E foi para lá, e a casa vazia, né, há muito tempo, o pessoal morando na roça, aquele pessoal simples, e comentando ali no final de tarde, né. E perguntou, uma das primas perguntou para ele, falou, Romualdo, tá aí, tá curtindo bastante o rádio lá? Tá curtindo bastante, tá escutando bastante? Ele ficou com vergonha de falar que ele tinha quebrado, que o rádio tinha dado aquele susto, que tinha acontecido aquilo. Ele falou, não, eu gosto, eu escuto ele sempre, tá lá, guardadinho lá. Aí uma das primas falou, nossa, aquele é de grande estimação, ainda bem que ele tá com você, tá bem guardado. A mamãe, que era a prima dele, tá contando, né? A mamãe gostava muito daquele rádio. Nos últimos dias dela internada, quando a gente comprou aquele rádio, colocou pilha, a gente levou lá no hospital, porque quando dava 6 horas, ela gostava de escutar a oração dela. Enquanto não arrumou o rádio, ela não sossegou. Depois que a gente deu o rádio para ela lá, que ela escutava baixinho lá, no leito dela, no hospital, ela escutava baixinho a oração dela, aquele programa que ela tanto gostava, ela deu uma melhorada. Mas sabe, Romualdo, muito triste, né? A mamãe
morreu com esse rádio na mão ligado. Bem na hora que acabou a programação, 6 horas da tarde, ela morreu com esse rádio na mão ligado. As enfermeiras ficaram com dó, desligaram o rádio, puseram no cantinho ali e tinha uma lagriminha assim correndo, sabe? Mas, enfim, né? Ela morreu contente, né? O Romualdo deu uma olhada para a esposa dele assim e perguntou para a prima, falou, mas que hora que era esse programa dela? Olha, ela escutava, era 6 horas da tarde, quando tinha programa. E quando repetia também à noite, também. Às vezes tinha dias da semana que esse programa que ela ouvia repetia de noite, ela escutava outra vez e gostava. Aí quando dava 6 horas, ela tinha que ligar na programinha dela, gostava muito. Aí o Romualdo olhou para a esposa, passado, assim, depois que eles terminou a visita, que eles iam vindo embora na viagem, eles comentando. Falei, mas será que aquele rádio tá assombrado? Porque, olha, toda vez, às 6 horas da tarde, esse rádio faz esse barulho e entra e é tipo uma música, tipo uma oração, tipo um barulho esquisito. E sabe, o rádio sintoniza sozinho. Ainda bem que esse rádio tá lá guardado, eu não vou nem mexer mais com ele, não. O Romualdo fez o sinal da cruz, assim, a esposa dele também, e tá lá. E ele perguntou pra mim, ô Márcio, você não quer aquele rádio de presente pra você? Eu conserto ele, eu te dou ele de presente se quiser. E eu falei, não, muito obrigado. É a primeira vez na vida que eu vou recusar um presente, ainda mais um rádio. E esse rapaz que me contou essa história, o Romualdo, ele contou pra mim, justamente porque eu tava contando pra ele. É sobre as histórias que eu conto da estrada. E ele se empolgou e se animou em contar essa história pra mim, que ele também acha que é uma coisa sobrenatural. Entendedor desse aparelho como ele é, ele até hoje ele não conseguiu entender como que uma onda daquela interferiu de tal maneira a ponto de assustar, que ele não conseguiu explicar até hoje. Ele conta assim, foi uma coisa sobrenatural, foi uma sintonia sobrenatural, às 6 horas da tarde, quando a tia Durvalina escutava o programinha. Olha, às 6 horas da tarde esse rádio toca sozinho aí, essa onda entra aí, parece que vem do além essa onda. Deus me livre, ele contou para a esposa dele e comentando ali. E ele me falou, olha, eu conserto, eu sou técnico, eu fiz curso pelo Instituto Universal Brasileiro quando ainda era pelo correio. Eu aprendi isso, desde menino eu mexo com isso daí. Eu nunca vi uma coisa dessa acontecer. E tá lá guardado. Eu não vou mexer mais com ele não. Eu não vou mexer mais com ele. E eu ouvi essa história, contei para ele que eu já ouvi histórias parecidas, mas no rádio PX, do caminhão. Muitos caminhoneiros já me contaram uma história mais ou menos parecida, de uma onda que vem de repente, uma transmissão fantasma que ninguém sabe de onde vem, um barulho estrondoso, uma coisa sobrenatural. E eu, contando aqui esse caos, também não consigo explicar o que aconteceu. Se você que está ouvindo esse episódio entende de rádio, entende de ondas de rádio, fala para nós aí o que você acha. Se há a possibilidade de uma onda AM interferir numa onda FM, ou numa ondas curtas interferir numa FM. Isso não existe em aparelho nenhum. Se você entende de rádio, conta para nós aqui nos comentários o que você acha, se é uma coisa sobrenatural ou se é realmente um defeito do rádio. Porque tem gente que entende mais de uma coisa do que mais de um jeito de rádio do que de outros, né? Então, eu ouvi essa história, eu fiquei realmente impressionado de ver que do nada aparece um sobrenatural assim. E ele jurou de pé junto, Márcio, e a esposa dele do lado contando, junto e concordando. Márcio, isso não existe. Eu tenho mais de 30 aparelhos aqui. Eu ligo eles a qualquer hora, escuto o dia inteiro, um escuto o outro, sempre eu tô ligando um, tô ligando o outro. Nunca aconteceu um negócio desse. Se o rádio tá na FM, ele vai tocar o FM. Se ele tá no AM, ele vai tocar o AM. Uma onda não interfere na outra. Eu nunca vi. Tá lá guardado o rádio lá. Você quer pra você, eu vou te dar. Eu conserto ele e te dou. Falei mais uma vez pra ele. Meu amigo, muito obrigado. Eu gosto muito desses aparelhos. Mas esse é um presente que eu não vou querer. E se você está gostando do nosso podcast e você quer nos apoiar, dá uma força. Se você quiser me pagar um cafezinho na estrada, te agradeço muito. Esse nosso projeto, a gente conta com o apoio de vocês, ouvintes, que pode nos ajudar. O link
A descrição do nosso apoio, se você quiser se tornar um apoiador, tá aqui no nosso episódio. Se você quiser nos pagar um cafezinho ou nos fazer um Pix, a gente agradece muito para a gente continuar contando essas histórias e melhorando cada vez mais. Eu agradeço de coração e a gente está também no YouTube, contando essas histórias no YouTube. E o nosso podcast tem muitas histórias para contar. E com sua ajuda, com seu apoio, com aquele cafezinho que você poderá nos ajudar, nos incentiva mais ainda a melhorar cada vez mais em equipamento e melhorar cada vez mais para trazer um trabalho de melhor qualidade. Eu agradeço muito. E a gente se vê nas estradas.